Beleza, estamos de volta. Beleza pura? Então tá bom. Bom, conforme eu tinha prometido, vamos fazer um resumo daquela explicação maluca lá do controle difuso dentro do caso concreto, legal? Então vou colocar assim, controle difuso, concreto, difuso, concreto, incidental, difuso, concreto, incidental, ou por via de exceção. Controle difuso, concreto, incidental ou por via de exceção. São vários nomes que eles podem usar aí, tá? Então, vamos colocar assim. O controle é feito dentro de um caso concreto. O controle é feito dentro de um caso concreto que já tem um pedido principal. Legal? Assim, o juiz de primeira instância antes de analisar o mérito, terá que decidir se a lei é ou não constitucional. Ponto. Observe que este controle ocorre dentro de um caso concreto. E de forma difusa, pois passa por todas as instâncias do Poder Judiciário. Ponto. Caso haja recurso contra a decisão, os tribunais somente poderão declarar a inconstitucionalidade da lei pela maioria absoluta dos seus membros, ou membros do órgão especial,
ou membros do órgão especial. Salvo tese já analisada pelo tribunal. Salvo tese já analisada pelo tribunal. Conforme a cláusula de reserva de plenário do artigo 97 da Constituição. Cláusula de reserva de plenário do artigo 97 da Constituição. Ponto. Está acabando, calma. Ponto. Transitado em julgado. A decisão no Supremo. Transitado em julgado. A decisão no Supremo de inconstitucionalidade. Transitado em julgado. A decisão do Supremo de inconstitucionalidade da lei. Esta só gera efeitos. Para as partes do processo. E de forma retroativa. Só gera efeitos para as partes do processo e de forma retroativa. Ex tunc. Tal decisão pode se estender para todos. Conforme artigo 52, inciso 10 da Constituição. Conforme artigo 52, 10 da Constituição. O Supremo comunica sua decisão. De inconstitucionalidade. Da lei ao Senado, que poderá através de resolução, suspender erga omnes, a execução da lei, dali em diante. Ex nunc. Sedimentou? Clareou? Dúvidas? Pois não. A pergunta dela é interessante. O juiz pode declarar sem provocação da parte? O juiz não está atrelado, o juiz está atrelado ao pedido, mas não à causa de pedir. E como, aí é uma interpretação minha, mas é bem razoável.
pela maioria. Como a questão da constitucionalidade é matéria de ordem pública, ela pode ser apreciada assim. Tá? Até aqui tudo bem, gente? Deu uma clareada? Eu só tomo um susto com essas câmeras, cara, porque como eu sentei aqui para passar o texto, eu olhei para a câmera, eu me vi de perfil, esse nariz horrível, parece uma banana no meio da cara. Nossa, de perfil é horrível essa TV. Rebenta tudo aqui. Antes da gente voltar aqui para continuar no controle, eu estava conversando com a nossa colega lá, e eu estou vendo vários de vocês aqui, com livros de testes, né, concursos fiscais e tal. Joia. Só toma cuidado pelo seguinte, como eles reúnem vários testes de vários anos, eu acho joia. Inclusive quando a gente terminar porque apesar de ter um curso total, a gente pode dividir a matéria. Teoria da Constituição, que é o que a gente está vendo aqui, depois direitos e garantias, separação dos poderes. Né? E a gente vai trazer alguns testes para a gente discutir em classe, claro. Agora, quem prefere comprar esses livros, eu só peço cuidado pelo seguinte, às vezes eles pegam testes antigos, a Constituição muda. Você fala, pô, mas não está batendo, porque houve uma emenda constitucional. Tá? E segundo, que a gente estava até conversando ali, tem livro que traz, por exemplo, eu não sou formado em Direito, mas eu quero prestar os concursos das carreiras fiscais. Joia. Mas dentro de algum desses livros, tem questão da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Que o cara tem que ter OAB, atividade jurídica por um tempo, para prestar o concurso. Pô, mas eu nem me formei em Direito. Então, esse teste da Procuradoria da Fazenda Nacional, você evita, não é para você. Então, você tem que ter esse jogo de cintura para ver, olha, pô, esse teste está muito difícil, mas do que é esse teste? Qual carreira caiu isso? Qual concurso caiu? Eu posso prestar esse concurso ou eu quero esse concurso? Então, não se apavore. E teste é bom treinar. Ela até estava conversando com ela. A gente deu a classificação das constituições escritas, não escritas, etc. e tal lá. Pô, eu entendi na aula, mas eu estava respondendo em teste. Então você tem que pegar aquele conceito, e muitas vezes no teste não cai o conceito. Mas você sabendo o conceito, interpretando a alternativa, você chega. Tá? Então, mas com calma, gente. E eu acho que é muito importante você ter consciência. Eu estava falando isso à noite ontem, para a carreira fiscal presencial aqui. Você tem que ter noção exata da sua condição atual. Cara, eu assisto esse curso, depois eu vou trabalhar o dia inteiro e eu só tenho sábado e domingo para estudar. Então, se esse é seu perfil, não é para desanimar, claro que não. Mas o sucesso vai vir a médio e longo prazo. Não adianta você falar assim, eu fiz o curso, eu não tenho tempo para rever, para estudar e quero passar em 6 meses. Você tem que saber, não, eu tenho o dia inteiro para estudar. Eu sou profissão estudante concurseiro, só estou estudando. Bom, então, aquilo que era a longo prazo, você pode trazer para o médio. Então, você tem que fazer uma autocrítica e ver como é que eu estou, aonde eu posso chegar e em que tempo. Você não pode exigir tudo de você em 6 meses, se você está começando a estudar agora e só tem tempo para estudar domingo. Então, é importante ter essa autocrítica e traçar uma meta. Bom, como eu só posso dar sábado e domingo, eu não vou passar nos próximos 6 meses, mas eu vou me preparar em 1 ano e meio. Que é aí que eu vou colher os frutos do que eu estou estudando. Não, eu tenho 6 horas por dia para estudar, 10 horas por dia para estudar. Poxa, em 6 meses eu vou começar a prestar esses concursos. Você tem que ter esse jogo de cintura, uma autocrítica, né? É importante, né? E vai dar certo. Como eu disse para um rapaz à noite, ele falou assim, se Deus quiser. Eu falei, fique tranquilo, estuda, faz a sua parte que Deus ajuda. Você estudando, Deus vai te ajudar. Você pode ter certeza, cara. Isso aí você... né? Até brinquei com ele e falei assim, você vai estar naquela dúvida na questão, é CA ou B? Aí Deus vai lembrar de você. Pô, estudou, fez o Damasio, dedicou. Aí você vai fechar os olhos e a alternativa certa vai começar a pular e ficar em relevo na sua prova.
Aí você vai fazer a prova em braille. Essa é A, essa é B, você vai tocando e vai acertar. É o que eu falo, estuda, faz a sua parte que Deus vai te ajudar. Isso aí você pode ter certeza, né? Tudo bem por enquanto? Jóia. Ainda no tema controle, pensem comigo. Quando eu falo isso, às vezes os caras me tacam lata, me tacam... Nesse exemplo que a gente deu do controle difuso dentro do caso concreto, tirando aquela história do artigo 97, da cláusula de plenário, tirando o artigo 5210, lá da suspensão do Senado, não é muito diferente de qualquer processo judicial que tem pelo Brasil todo. Civil, trabalhista, tributário, não importa. Eu tenho uma primeira instância, uma sentença, coube recurso para o tribunal, dessa decisão coube recurso para Brasília. É diferente de qualquer processo que vocês viram? Não. Agora a história muda toda. Agora é que a porca torce o rabo. Porque a gente sai do controle difuso e passa a estudar um controle concentrado. Então o processo vai começar onde? De cara no Supremo. Não tem juiz, não tem TJ, não tem ninguém. A discussão já vai começar direta no Supremo. E eu saio do controle concreto e passo a estudar a lei em abstrato. Então não vou precisar do 5210. Como eu já estou discutindo a lei em tese, já vai ser direto para todos o efeito. Agora cá entre nós. Uma ação ou ações que comecem direto no Supremo para discutir se a lei para todo mundo é ou não é constitucional, não é qualquer açãozinha. Nós temos ações específicas. E é isso que a gente passa a estudar agora. Então a gente começa a estudar o controle concentrado, abstrato, também chamado de principal. Controle concentrado, abstrato, principal. E a primeira ação que a gente vai estudar nesse controle concentrado, abstrato, principal, é a tão famosa ação direta de inconstitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade. Vulgarmente chamada de ADI. Artigo 102, inciso 1, a linha A, Constituição Federal. Ação direta de inconstitucionalidade, ADI. Artigo 102, 1A. Pô, galante, eu estudei um tempo atrás e chamava ADIM. É a mesma coisa. É que o Supremo mudou a nomenclatura, eu vou adotar a nomenclatura oficial. É igual a próxima ação que a gente vai estudar, que é a ação declaratória de constitucionalidade, que todo mundo aprendeu como ADCOM. E o Supremo agora chama de ADC. Eu até prefiro o ADC, porque ADCOM parece nome de remédio, né? Não estou muito bem hoje, eu vou tomar um ADCOM. É feio, né? Mas é a mesma coisa. Mesma coisa. Ah, mas ADIM e ADI. A gosto do freguês. Supremo usa ADI, vamos usar a nomenclatura dele, ué. 102, 1A. Tá? Ah, e aproveito. Lei regulamentadora. Lei 9868 de 99. Lei 9868/99. Artigo 102, 1A da Constituição. E Lei 9868 de 99. Gente, não é que eu seja chato. Bom, talvez até seja muito, mas se tem uma coisa que me irrita na vida é o óbvio, quando os caras falam óbvio. Quem é mestre para me irritar isso é o professor Caio, de tributário aqui do Damásio. Não sei se ele dá aula aqui nesse curso. Não, sorte de vocês, que ele é chato pra caramba, não é brincadeira, é amigo meu.
O Caio liga na minha casa, no telefone fixo da minha casa e fala: ô Galante, tudo bem? Tudo. Você tá em casa? Rapaz, eu tô em Júpiter. Você ligou no telefone da minha casa. Pô, é o óbvio. Ou ele entra naquela invenção demoníaca, ainda bem que está acabando, que é o Messenger. Que aquilo é a invenção do demônio. Você está fazendo uma coisa importante e você esqueceu aquilo ligado. Você está digitando, de repente pula uma mensagem, toma um susto. Um camarada te chamando e esqueci aquilo ligado, fica a bolinha verde assim, né? Aí o Caio, pá, ô Galante, tudo bem? Você está online? Não, Caio. Você está conversando com um holograma. É vírus. Desliga esse troço. Até no café aqui do Damasco, coitada da moça. Eu estava nervoso, eu falei para a moça, pô, dá um lanche. E ela para beber, eu falei, uma coca. Ela falou, normal? Eu falei, não, bem louca. Coca é coca, coca normal, coca turbinada, coca é coca. E esse 102.1a fala o óbvio também, ele me irrita, ele fala assim, o caput do 102, compete ao Supremo Tribunal Federal ser o guardião da Constituição Federal. Ah, vá, estás brincando. Mas foi bom, ele colocou. O Supremo é o guardião máximo da nossa Constituição. Está lá no 102. Cabendo-lhe, cabendo a este Supremo Tribunal, inciso 1, processar e julgar originariamente. Então notem, competência originária do Supremo. Então o processo já começa na origem no Supremo, de cara nele. Não chega em recurso nele. Começa nele. Originariamente. Concentradamente nele. Daí o nome controle concentrado. Diretamente nele. E daí o nome ação direta. Processar e julgar originariamente. A linha A. Ação direta de inconstitucionalidade. De lei. Ou ato normativo federal ou estadual, claro, que esteja violando a Constituição. Então, começamos a caminhar na ADI. Aonde uma ADI é proposta? Resposta: direto no STF, no Supremo Tribunal Federal. E qual é o pedido de uma ADI? É de que uma lei ou ato normativo, ou ato normativo federal ou estadual, ou ato normativo federal ou estadual, seja declarado inconstitucional. Então, aonde é proposta de Supremo? Qual é o pedido dela? É de que uma lei ou um ato normativo federal ou estadual seja declarado inconstitucional. Até aqui tudo bem? Ótimo. Começamos a caminhar nela. Beleza. Pergunta que cai em diversos concursos, é sempre a mesma pergunta, os caras não cansam. É uma pergunta clássica aqui. Pô, Galante, eu entendi aqui em azul. Supremo, ADI de lei federal e estadual que viola CF. Legal, entendi. E aí vem o examinador e pergunta: e a lei municipal? Posição pacificada do Supremo, sem discussão mais lá. O artigo 102.1a é muito claro. A ADI cabe no Supremo de lei ou ato normativo federal ou estadual. Logo, no Supremo não cabe a ADI de lei municipal. Ponto final, não se discute. Eu não concordo, mas
no seu concurso, não discute. Então, no Supremo, ADI de lei federal ou estadual. No Supremo, não cabe ADI de lei municipal. Ponto final. Caiu, crava, convicto. Fique tranquilo. Agora, um detalhe. O Supremo diz, aqui no Supremo não cabe ADI de lei municipal. Eu não estou dizendo que não cabe em outro lugar. Aqui no Supremo, não. Caramba, mas se não é no Supremo, como é que a gente faz? A gente usa um princípio da simetria constitucional. E vai traçar um paralelo desta forma. Como assim? Simetria, paralelo. Tudo que a gente aplicou aqui na realidade federal, vamos transportar para a realidade do teu estado. Beleza? Vamos traçar esse paralelo, essa simetria entre realidade federal e realidade estadual. Vamos juntos. Bom, no âmbito federal, o conjunto de normas mais importante que a gente tem é a Constituição Federal. Qual seria o paralelo dela no estado? É bom fechar, porque eu já perdi umas 25 camisas me riscando com essas canetas, né? Mas vamos lá. Desculpem. A Constituição Federal, no âmbito federal, é o conjunto de normas mais importante no âmbito federal. Qual o paralelo dela no estado? Constituição estadual. Beleza, beleza. Constituição estadual. Mas vamos continuar esse paralelo. A lei mais abrangente no âmbito federal, claro, é a lei federal. Qual seria o paralelo dessa lei federal aqui no estado? Seria a lei estadual. Paralelo, lei estadual. Beleza. Só que no âmbito federal, também cabe ADI contra uma lei de incidência um pouco menor, que é a lei estadual lá. Qual seria o paralelo dessa lei estadual aqui no estado? Seria a lei municipal. Surgiu ela aqui. Tudo bem? E cuidado agora. O Supremo é o órgão máximo do judiciário no âmbito federal. Qual seria o paralelo aqui? O TJ. E não STJ, Superior Tribunal de Justiça, porque o Superior Tribunal de Justiça é lá em Brasília, não é no meu estado. E surge a tão cobrada figura da ação direta de inconstitucionalidade estadual. A de estadual. Esse trem existe? Existe. Aonde é proposta essa de estadual? No Tribunal de Justiça daquele estado. E qual o pedido? Declarar inconstitucional lei ou ato normativo estadual ou municipal, cuidado. Desde que essa lei municipal ou estadual estejam ferindo preceitos da Constituição do Estado. Tudo bem por enquanto? Ótimo. Então, primeiro ponto aqui, imprescindível. Em azul, Supremo, ADI de lei federal e estadual que viola CF. Em preto, TJ, ADI estadual de lei estadual municipal que viola a Constituição do Estado. Dúvidas nesse quadro? Não, né? Tranquilo? Isso cai, hein? Já que vocês entenderam todo este quadro, vamos incrementá-lo, né? Vamos incrementar. Ninguém tem dúvida nenhuma?
Claro. Boa pergunta. Para quem não é do direito, pode sentir isso aqui. Caramba, você falou Supremo e aqui você traçou o paralelo TJ. Por que não STJ primeiro? Porque o STJ é um tribunal superior lá em Brasília. E aqui eu estou traçando um paralelo com o Estado. Então, o que raio o STJ faz? Principalmente, ele faz o controle da lei federal e da jurisprudência. Interpretação de lei federal. Enquanto cabe ao Supremo o controle da Constituição. Os dois tribunais são em Brasília. Tanto o STF como o STJ. Só que o Supremo é o pai e a mãe de todos. O Supremo está acima de qualquer tribunal do Brasil, inclusive do STJ. Então, por exemplo, se o STJ decide uma causa e aquela decisão viola a Constituição, contra aquela decisão do STJ cabe recurso para o Supremo. E quanto à decisão do Supremo? Só para Deus. Acabou a justiça divina. Acabou a justiça dos homens, procura divina. Tá? Então, o STJ, ele faz mais... O STJ, historicamente, foi criado para desafogar o Supremo. Essa aqui é a grande realidade. Tá lá no artigo... A composição do STJ está no artigo 104, competência no artigo 105. A gente vai ver ao longo do curso, tá? Não fique preocupada, não. Leis federais e interpretação de jurisprudência. Entre outras competências, legal? Entre outras competências. Não é só para isso que serve o STJ. Mas quando a gente tiver uma aula específica de Poder Judiciário, a gente vai falar de todos os tribunais. Falar do Supremo, do CNJ, do STJ, do TRF. Nós vamos falar disso aí. Fique tranquilo. Boa pergunta. A pergunta dele eu transmito aqui para as franquias, que é excelente. Nosso colega virou para mim e falou assim: Galante, eu entendi. Aqui em azul cabe no Supremo a ADI de lei federal e estadual que viola a CF. E por outro lado, aqui em preto, TJ, ADI estadual de lei estadual municipal que viola a Constituição do Estado. Entendi. Daí ele veio com uma pergunta em vermelho aqui. Ele virou para mim e falou assim: mas e se a lei municipal ferir exclusivamente a CF? Foi essa a pergunta? Lei municipal que está ferindo apenas e tão somente a Constituição Federal. Não tem nada a ver com a Constituição do Estado. Então, eu respondo a pergunta dele, né, com outra pergunta. Lei municipal versus CF. Cabe ADI no Supremo nesse caso? Não, porque eu estou falando de lei municipal. E no Supremo não cabe ADI de lei municipal. Então o Supremo está fora. Lei municipal versus CF. Cabe ADI no TJ? Também não, porque no TJ vai ser ADI apenas da Constituição Estadual. E você disse que ela está ferindo exclusivamente a Constituição Federal. Então, nesse caso, não cabe ADI nem no Supremo, nem no TJ. Percebeu? Tem saídas? Tem duas. A primeira, controle difuso, no caso concreto. Então, eu posso discutir se a lei do meu município, que aumentou a alíquota do IPTU, viola ou não viola a CF. Então, eu estou discutindo no meu caso concreto se a lei municipal viola a CF. E eu posso chegar com esse processo em grau de recurso no Supremo. Então, naquele caso que a gente estava dando A contra B, se eles estão discutindo lei municipal versus CF, isso chega no Supremo em grau de recurso só para as partes. Então, a primeira saída no teu caso aqui seria o controle das partes, difuso. Caso concreto. Tá? E a segunda saída, não se preocupe com isso agora, é só para não te deixar sem resposta e o pessoal também para não ficar sem resposta. Se essa lei municipal estiver ferindo um preceito fundamental da Constituição, não cabe ADI no Supremo, mas cabe uma outra ação no Supremo chamada
arguição de descumprimento de preceito fundamental, que a gente vai ver na aula que vem, não se preocupa com isso. Tá? Chamada ADPF. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, também no Supremo. Aí cabe de lei municipal que viola básico da Constituição, preceito fundamental. Tá? Mas essa DPF a gente vai ver depois. Até aqui, beleza? Joia. Então, nesse primeiro momento, essa parte em vermelho eu nem me preocupo muito, que a gente vai ver depois. Agora, essa parte em azul e essa parte em preto, isso é importante. Aí não tem erro. Legal? Legal. Agora, olha aqui para o quadro. Foi proposta no Supremo Tribunal Federal uma ADI de uma lei estadual X que está violando a CF. Pode? Pode, não preencheu todos os campos aqui, ó. Supremo, ADI, lei estadual X que viola a CF. Propôs. Algum tempo depois, é proposta no TJ do Estado uma ADI estadual contra a mesma lei estadual X que viola a Constituição do Estado. Pode? Pode. Não preencheu tudo? Preencheu. TJ, ADI estadual, da lei estadual X que viola a Constituição do Estado. Pode? Pode. Qual o problema aqui? Eu tenho duas ações tramitando em tribunais diferentes, pedindo a inconstitucionalidade da lei estadual X. E qual o risco que eu corro? Conflito de decisão. Tudo bem? Qual é a saída? Use a lógica. Qual é a decisão mais importante? Supremo. Suspende o processo do TJ até a decisão definitiva do Supremo, que vai vincular. Então, se eu tiver duas ações idênticas, uma no Supremo e outra no TJ, de ADI, para do TJ até a decisão do Supremo. Do Supremo prevalece. Não. Tudo bem, tudo bem. O que ele está falando é o seguinte, imagina que o Supremo disse que é compatível com a CF e aqui é a alegação da Constituição Estadual exclusiva. Tudo bem, tá? Mas com relação à CF, essa decisão vai vincular. Tem o chamado efeito vinculante, a gente vai comentar aqui. Até aqui, beleza? Bom, notem que o 102.1a falou que cabe ADI no Supremo de lei ou ato normativo, não foi isso? Que a gente falou? Lei ou ato normativo federal ou estadual. Aqui o 102.1a, quando ele fala em lei, é lei no sentido amplo. Neste caso é lei no sentido amplo. Ou seja, é lei no sentido de todas aquelas normas do artigo 59 da Constituição. Então aqui entra emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, e resoluções.
Ou seja, cabe ADI contra tudo isso. Claro, desde que seja uma lei, por exemplo, federal ou estadual. Isso é evidente. Então, cabe uma ADI contra uma emenda constitucional? Cabe. Contra uma lei complementar? Cabe. Contra uma lei ordinária, contra uma lei delegada, contra uma medida provisória, contra decretos legislativos e resoluções? Sim, cabe ADI contra tudo isso aqui. É lei no sentido amplo. O pessoal está copiando aí. Esse é o rol do artigo 59, que a gente vai tratar aqui na aula futura sobre processo legislativo. Nós vamos falar desse artigo, nós vamos explicar um por um aqui. Vamos explicar um por um disso aqui. Tudo bem, gente? Bom, mas peraí. Então cabe ADI contra uma emenda constitucional? Cabe. Ei, mas peraí. Para que existe uma emenda constitucional? Não é para alterar o texto da Constituição? Não é isso que faz uma emenda? Ela rabisca o texto e reescreve? Então, pô, mas peraí, como é que é isso? Eu tenho um artigo da Constituição que foi emendado, que foi alterado por uma emenda constitucional. Se esse artigo da Constituição foi alterado por uma emenda constitucional, essa emenda vai alterar o quê? O texto do artigo da própria Constituição. E se você então está dizendo que cabe ADI contra o texto desta emenda, significa dizer que é possível uma ADI contra uma norma constitucional. A emenda não altera a Constituição? Não altera a norma constitucional? Então cabe ADI contra uma norma constitucional. Ou seja, então é possível uma norma da Constituição ser inconstitucional? Tem até um livro de um autor alemão chamado Otto Bischoff que discute isso. O nome do livro é uma pergunta. É possível normas constitucionais inconstitucionais? E a resposta que ele chega, a conclusão que ele chega é que sim, desde que fruto de uma emenda constitucional. As normas originárias da Constituição, no nosso caso, aquelas normas que foram criadas em 88, que nunca foram emendadas, são virgens, aquelas normas não podem ser declaradas inconstitucionais. As normas originárias de 88 são constitucionais e não podem ser objeto de ADI. Porque elas são frutos do que a gente vai ver aqui na aula que vem, nas aulas que vem, do poder constituinte originário, que tudo pode em tese. Então eu posso ter uma norma da Constituição, objeto de ADI, e sendo declarada inconstitucional? Pode, desde que ela seja fruto de uma emenda à Constituição. Normas originárias de 88, fruto do poder constituinte originário, não podem. Outro detalhe. Se é lei no sentido amplo, então quando a Constituição fala cabe ADI de lei, significa tudo isso aqui? O que ela quer dizer com lei ou ato normativo? Se lei é tudo isso aqui, o que é ato normativo que a Constituição se refere, que cabe ADI? Quando ela fala em ato normativo, são todos os atos de caráter abstrato, e de cunho normativo. Atos de caráter abstrato e de cunho normativo. Exemplo.
Regimento interno dos tribunais. Ato de caráter abstrato e de cunho normativo. Exemplo, regimento interno dos tribunais. Notem, todo tribunal tem seu regimento interno, como ele funciona, como ele é dividido, etc. e tal. Agora, regimento interno não é uma emenda constitucional, não é uma lei complementar, nem ordinária, nem delegada, nem uma MP, nem um decreto, nem uma resolução. Então não se encaixa no conceito de lei, mas se encaixa no conceito de ato normativo. Então cabe agir sim contra regimento interno de tribunal. Beleza? Joia. Outro ponto. Cabe agir contra a súmula? Cabe agir contra a súmula. Primeiro, o que é uma súmula? Principalmente para quem não tem formação jurídica. Que raio que esse negócio traz de súmula? O que é uma súmula? Entendeu o que é uma súmula? Aliás, até quem tem formação jurídica, o que é uma súmula, meu? Todo mundo fala, né? Mas ninguém sabe direito o que é. Gente, imagina o seguinte, para facilitar o seu entendimento. Mesmo quem não tem formação jurídica, todo mundo, acho que todo mundo no Brasil já ouviu assim, falar, por exemplo, a ação do plano Collor. Todo mundo já ouviu falar desse traço, né? Foram propostas, acho que bilhões de ações disso aí. Tudo igual. Pegava um modelo da internet, recorta e cola, Ctrl C, Ctrl V, só mudava o nome da pessoa e pimba. Ah, taxa de assinatura mensal do telefone. Mas foram outras 300 milhões de ações. Isso cai no mesmo tribunal, na mesma Câmara, o mesmo assunto, centenas de vezes todos os dias. O que o tribunal faz? Pô, a gente já julgou centenas de casos idênticos no mesmo sentido. Então esse tribunal pacificou o entendimento sobre essa questão. Então, ao invés de a gente ficar transcrevendo tudo, a gente cria uma súmula sobre esse assunto. Essa súmula serve de orientação para casos semelhantes. Vamos lá. Súmula número tal. É constitucional a taxa de assinatura básica. Acabou. Então, ao invés de ficar discutindo, olha, vamos aplicar a orientação da súmula número tal, do tribunal tal. Ou seja, para eu ter uma súmula, eu preciso de vários processos chegando no tribunal, sobre aquela mesma matéria, o tribunal pacificando seu entendimento sobre aquela situação, editando uma súmula, que servirá de orientação para casos semelhantes. Mas é uma mera orientação. Súmula, a gente tem de tudo quanto é tribunal do país. E aí você já pergunta, cabe ação direta de inconstitucionalidade contra a súmula? Resposta, não cabe. Não cabe. Por quê? Porque a súmula não possui grau de normatividade. Súmula não é norma, é uma orientação. Ela não é uma norma. Ela não possui grau de normatividade. Portanto, não cabe agir contra uma súmula. Beleza? Mas aí você poderia vir com outra. Tá. Só que agora inventaram uma tal, também que nunca ouvi falar, todo mundo, quer dizer, todo mundo já ouviu falar, mas ninguém sabe o que é direito. Súmula vinculante. Tá?
que está no artigo 103 A maiúsculo da Constituição. A súmula vinculante está na lei 103 A maiúsculo. E ela foi regulamentada pela lei 11.417/06. 11.417/06. Gente, a súmula vinculante não deixa de ser uma súmula. Então, para eu ter uma súmula, eu tenho que ter vários processos chegando no tribunal no mesmo sentido. Só que súmula vinculante, só Supremo pode editar. Nenhum outro tribunal pode. Então, eu preciso de vários processos pipocando, estourando no Supremo Tribunal Federal sobre a mesma matéria constitucional. O Tribunal, o Supremo, nesse caso, pacificando o seu entendimento sobre aquela situação, editando uma súmula que só será vinculante se 2/3 dos ministros do Supremo assim decidirem. Pô, então quer dizer que no Supremo eu tenho súmula comum e súmula vinculante? Sem dúvida. O que vai definir se uma súmula do Supremo é ou não é vinculante? Maioria de 2/3 dos ministros. Pô, Galante, eu entendi. Contra a súmula comum, não cabe adir porque ela não tem efeito de norma. Mas a súmula vinculante obriga todo mundo, todo o poder público tem que respeitar. Está vinculado, o nome já diz, vinculante. Ninguém pode discutir. Não é uma mera orientação. Está vinculando. E contra a súmula vinculante, então, cabe adir? Resposta, não. Contra a súmula vinculante, cabe o procedimento da revisão e cancelamento da súmula. Contra a súmula vinculante, cabe o procedimento de revisão e cancelamento da súmula. Vamos chegar lá. Revisão e cancelamento da súmula. Artigo 103A, parágrafo 2º. Revisão e cancelamento da súmula pode ser pedido lá no 103A, parágrafo 2º. Aí o nosso colega falou, mas quem pode pedir essa revisão ou cancelamento da súmula? O Supremo de ofício, sem provocação, o Supremo. E se o Supremo não fizer isso, sem provocação, os legitimados para propor a ADI também podem pedir. A gente vai tratar os legitimados da ADI. Quem pode entrar com a ADI, que é o rol do artigo 103. Eles também podem pedir a revisão e o cancelamento da súmula. E além do Supremo e o rol do 103, a lei da súmula vinculante, que é essa 11.417, até aumentou esse rol. Os tribunais, que também podem, que não estão no rol do 103. Então não é apenas o Supremo de ofício, ok? Até aqui, pessoal. Muito atordoante ou médio? Traumático, isso não. Não? Brincar não. Eu tô dizendo, essa é a parte mais chata, mais complicada, mais técnica do direito constitucional. Depois a coisa fica um pouco mais positivada. Quando chegar no artigo 5º, nós vamos ler inciso por inciso. Fica um pouco mais maçante, mas um pouco mais fácil de compreender. Né? Se você entender isso, o resto vai ser fácil de entender. Tá? Fica tranquilo. Agora, o concurso federal gosta desse negócio. Cabe adir contra tratado internacional? Então, esse negócio de tratado internacional já deu muito problema nesse país. Que é o seguinte.
Gente, tudo começou aqui, a confusão, por causa do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. Nós vamos estudar aqui o artigo 5º e vocês vão ver que ele traz uma porrada de direitos e garantias individuais. Certamente você que está estudando por conta própria já deu uma namorada com o artigo 5º, né? Você deu uma olhadinha nele, deu uma lida nele, todo mundo, né? Falou em constitucional, artigo 5º. Depois daquela porrada, aquela enxurrada de direitos e garantias, no finalzinho do 5º, chega esse parágrafo 2º e diz assim, ó, tudo bem, eu estou dizendo aqui um monte de direitos que vocês têm, um monte de garantia individual, só que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros direitos e garantias decorrente do regime e dos princípios adotados pela Constituição. E mais, os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros direitos e garantias decorrentes de tratados internacionais que o Brasil faça parte. Qual é o recado desse parágrafo 2º? Muito embora eu, constituinte, coloquei uma porrada de direitos individuais na Constituição, eles não formam um rol taxativo. Nada impede a existência de um outro direito, de uma outra garantia que não esteja na Constituição, mas que seja decorrente de um tratado internacional. Até aí não se discute. Baseado nesse texto, o tratado internacional, assinado lá fora, quando ele entra na ordem interna brasileira, ele pode consagrar um novo direito, ele pode consagrar uma nova garantia. Até aí, a questão que surge é, ok, mas quando esse tratado internacional entra na ordem interna brasileira, ele entra trazendo esse direito novo, esse direito individual. Ele entra no Brasil como uma norma constitucional, ou ele ingressa no nosso sistema como uma lei, ou seja, abaixo da Constituição infraconstitucional. Ele entra alterando a Constituição ou abaixo dela? Então, isso já deu muita confusão. Por quê? Professores de direitos humanos, direito constitucional contemporâneo, direito internacional, sempre defenderam o status de constitucionalidade desse tratado. Já a posição mais tradicional, do direito constitucional mais tradicional e da antiga composição do Supremo, entendia o seguinte, não, uma questão de soberania interna. Vira lei. Não com esse papo não. E tinha posição para tudo quanto era lado. Tentando resolver o problema, a intenção foi boa. Não resolveu o problema inteiro, mas ajudou. Tentando acabar com esse conflito, a emenda constitucional 45 criou, nem existia antes da emenda 45, criou um parágrafo 3º aqui, no artigo 5º. Falou, ó, vamos acabar com essa confusão. Eu vou escrever na Constituição expressamente. Diz lá, agora sem discussão, é plenamente possível um tratado internacional ingressar na ordem interna brasileira com o status de uma emenda constitucional. Sem discussão.
plenamente possível o tratado alterar a Constituição com status de emenda. Vírgula. 2 requisitos para isso. Primeiro, a matéria desse tratado tem que ser sobre direitos humanos. Então, o tratado tem que versar sobre direitos humanos. Então, primeiro requisito, a matéria tem que ser direitos humanos. Então, primeiro requisito. Segundo requisito. Quem não é do direito talvez não saiba isso, mas assim, quando o Brasil vai nessas conferências internacionais tal, e assina um tratado internacional lá fora, quem é que representa o nosso país lá? Presidente da República. O presidente vai lá, assina o seu compromisso de tudo aquilo que aqueles países convencionaram. Pô, tô com vocês. Então, ao presidente assinar esse tratado lá fora, ele se compromete com os organismos internacionais ou com os outros países em cumprir o que foi acordado. Só que para aquele tratado ter validade dentro do Brasil, o Congresso Nacional tem que aprovar aquele tratado através de um decreto legislativo. Então o presidente assina, manda para o Congresso, e o Congresso tem que aprovar aquilo lá através da figura de um decreto legislativo. Agora, segundo requisito. Se a votação do tratado pelo Congresso for igual à das emendas constitucionais, que a gente viu na aula passada, lá do artigo 60, parágrafo 2º, lembra? 3/5, 2 turnos, Câmara e Senado, lembra disso? Se o tratado versar sobre direitos humanos e o Congresso, ao aprovar esse tratado, use o mesmo quórum de votação das emendas, o tratado vai ter status de emenda. Se você ler o 5º parágrafo 3º, ele diz exatamente assim. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem votados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, e aprovados por 3/5 dos votos respectivos membros, equivalerão à ordem interna às emendas constitucionais. É isso que está escrito lá. Então notem. É um problema de 3 pernas. E que a emenda resolveu 2. Esqueceu uma perna voando. Olha a primeira. Pergunto a vocês. Se o tratado for sobre direitos humanos e a votação pelo Congresso for igual à emenda, o tratado tem status de emenda. Primeira perna resolvida. Segunda. Se o tratado não for sobre direitos humanos, a matéria dele não é direitos humanos, status do tratado infraconstitucional. Lei. Legal? Então, se o tratado for sobre direitos humanos e a votação igual à emenda, status de emenda. Se o tratado não for sobre direitos humanos, lei. Só que esqueceram uma terceira pergunta. Olha a situação. O tratado é sobre direitos humanos, mas a votação dele não foi igual à emenda.
E aí a gente pensa num exemplo prático de um tratado que é de direitos humanos e a votação não foi a emenda. Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado internacional que o Brasil assinou. O Pacto de São José da Costa Rica é grande, mas a principal posição aí para vocês entenderem é que, através do pacto, excetuando o não pagamento da pensão alimentícia, não é possível a prisão civil por dívida no país que assinou o tratado. Realmente, de fato, é o seguinte: se você comete um crime, você vai para a cadeia, se você for condenado, etc. e tal. Prisão civil, não criminal, civil por uma dívida, né, tirando a pensão alimentícia, segundo o tratado, não pode ter. Só que o Brasil previa uma outra figura de prisão civil por dívida sem ser o não pagamento da pensão, que era o depositário infiel. O depositário infiel é aquele que tem sobre a sua guarda, sobre o seu depósito, um bem que ele tem que preservar, e ele, ao invés de preservar, some com o bem, destrói o bem. Fica mais fácil de perceber, para quem é de fora do direito, a figura do depositário infiel, quando você vai comprar um carro, e não tem dinheiro suficiente para comprar. Você vai lá e faz um financiamento bancário. Quando o documento sai do carro, ele sai no seu nome? Sai do nome do banco. Alienado pelo banco ao fulano de tal. O carro é teu? O carro não é teu. O carro é do banco. E você é o depositário fiel do carro. Quando você termina de pagar todas as prestações, você passa o carro para ser proprietário. Mas até lá, a propriedade não é sua. Se você para de pagar a prestação, o que o banco faz? Ele entra com uma ação de busca e apreensão do bem. Eu quero o bem de volta, você não vai pagar? O bem é meu. Aí o juiz defere, vai o oficial de justiça buscar o bem na tua casa. Vendi o carro. Passei a dívida para frente. Sem o banco saber, sem nada. O que o juiz vai fazer? O que o banco vai fazer? Vai converter aquela ação em ação de depósito e vai mandar te prender. Depositário infiel do bem. E muita gente era preso assim. Mas muita gente era preso assim. Só que o Pacto de São José da Costa Rica proíbe a prisão do depositário infiel. Diz, ó, vai cobrar a dívida, mas prisão não. A única prisão civil nesse país que assinar isso aqui é o negócio da pensão. Fez lá o exame lá de DNA, DNH, IPVA, mostrou que o filho é do cara, tem que pagar a pensão. Tirando essa hipótese, não tem prisão por dívida. Só que esse tratado que proíbe a prisão do depositário infiel, é claro que é sobre direitos humanos. Mas a votação não foi igual à emenda. E aí, qual o status desse tratado? Manja a pirâmide do Kelsen? Né? Estrutura lá? Mudou. Modelo novo, 2012, 2013. Olha só. Juro que se eu conseguir abrir a caneta, eu vou escrever. Ordenamento jurídico. Aqui em cima fica quem? Constituição. Legal? Aqui embaixo fica quem? As normas infraconstitucionais, as leis, vamos embora. Agora, nesse meio aqui, em azul, surge a tese, a teoria da supralegalidade do Tratado de Direitos Humanos. Então, esse tratado
ele é supra-legal. Ele fica acima das leis, mas abaixo da Constituição. Essa é a posição dele. Supra-legal. Acima da lei, abaixo da Constituição. Supralegalidade do Tratado de Direitos Humanos. Tratado de Direitos Humanos. Gente, recapitulando. Se o tratado for sobre direitos humanos e a votação é igual a emenda, status de emenda. Cabe adir contra emenda? Cabe. Então cabe adir contra esse tratado? Cabe. Tratado que não versa sobre direitos humanos, status de lei. Cabe adir contra a lei? Cabe. Cabe adir contra esse tratado? Cabe. Terceiro, tratado que é sobre direitos humanos, mas não foi votado como emenda, supralegalidade. Acima da lei, mas abaixo da Constituição. Se está abaixo da Constituição, deve obediência? Deve. Se não obedecer, cabe adir? Cabe nos 3 casos. Então sempre cabe contra tratado internacional. Ou porque ele é lei, ou porque ele é emenda, ou porque ele é supralegal. E com isso, não existe mais prisão do depositário infiel no Brasil. Pode fazer o que quiser, aliena os bens. Você vai ter uns processos cíveis de cobrança, tal, mas tirando isso para a cadeia, você não vai. E se for? Habeas corpus. Habeas corpus. Prisão legal. Fato atípico. Tudo bem? Joia. Excelente. Cansou? Cansou? Calma, tem mais aula. Tá no fim. Tá no fim do ano, né? Ontem eu saí daqui. Ainda mais eu dei aula para vocês de manhã, depois eu dei à tarde, das 2 às 6, e depois dei das 7 às 10h40. Aí 10h50, um zumbi estava saindo daqui, né? Aí eu tava um zumbi. Não que eu não esteja, mas estava pior. Aí a moça da portaria falou assim, ô professor, mas eu te vi às 8 da manhã. Eu falei, pois é, tô desde daquela hora aqui dando aula. Vai embora agora? Eu falei, vou, né? Até de falar baixo, não inventaram o corujão ainda. Daqui a pouco inventam um curso de madrugada. Vai ter público. Sempre tem, né? O cara vai das 2 às 6. Né? Da meia-noite às 4. Deixa eu falar baixo. Aqui, né? Mas ela falou para mim assim, o senhor vai ficar rico, né? Falei, vou. E vou ganhar um brinde também. Ela falou, qual? Um infarto no sábado, não é verdade? Mas é a vida. Tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Tá ótimo. Brincando, tá ótimo. Agradecer sempre. Bom, já sabemos. Aonde você entra com o MADI? Supremo. Qual é o pedido de MADI? Declaração de constitucionalidade de lei federal e estadual. Se cai qualquer coisa de ADI, se cabe ali, cabe aqui, cabe acolá, você já tem tudo no caderno. Agora, já sabemos onde entra e qual o pedido. Falta saber quem entra. Legitimidade.
Legitimidade que está no extenso rol do artigo 103. Extenso rol do artigo 103 da Constituição. Tá lá. Presidente da República. Mesa da Câmara dos Deputados. Mesa do Senado. Procurador-Geral da República. Governador. Mesa da Assembleia Legislativa do Estado. Partido político com representação no Congresso. Conselho Federal da OAB. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Estão todos aí. Presidente da República, mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado, Procurador-Geral da República, governador, mesa da Assembleia Legislativa, partido político com representação no Congresso Nacional, Conselho Federal da OAB, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Repetindo para quem está anotando e não entendeu a letra, que não é muito difícil. Presidente da República, mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado, Procurador-Geral da República, governador, mesa da Assembleia Legislativa, partido político com representação no Congresso, Conselho Federal da OAB, confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional. O pessoal está copiando aí. Mas enquanto o pessoal copia, esse negócio de falar o óbvio me irrita mesmo. Você já teve a experiência de estar no banheiro e cair na bobagem de ler o rótulo do shampoo? Cara, é irritante. Quase quebrei um shampoo outro dia no banheiro. Tava assim, modo de uso. Aplique e massageie nos cabelos. É shampoo. Vou passar na axila o shampoo. Aí tá assim, precaução ou precauções, não ingerir. Eu ia misturar com energético o shampoo para ver se dava barato. E o pior vem assim, em contato acidental com os olhos, enxague abundantemente com água. Portanto, se cair shampoo no seu olho, não passe condicionador para tirar. Passe água. Cara, aquilo é revoltante, aquilo ali. Aquilo é revoltante. Oi? Não, eu tô brincando, é obrigado a pôr, mas é revoltante.
Porque senão sempre tem uns doidos. O consumidor não foi avisado, eu passei condicionador no meu olho, piorou. Aí coloca isso aí para não ser processado, né? Calma que a coisa vai piorar. É igual nos Estados Unidos. Você se forma, qualquer profissão, e você tem que fazer um seguro para exercer a sua profissão. Você é médico? Não, antes de exercer eu vou fazer um seguro, porque se eu for processado eu já tenho um seguro contra o processo. Estados Unidos, você respirou, os caras, nossa senhora. E lá, assim, aqui não é assim, esse negócio, dano moral, vou ficar rico. Não é, isso é nos Estados Unidos, no Brasil não é assim. Ainda bem que não é assim, né? Porque senão, a coisa ia perder senso, né? Sabe aquelas indenizações milionárias, isso é coisa americana. Dano moral no Brasil não é essa indústria que a gente vê nos filmes, não. Bom, vamos falar desses legitimados aqui. Vocês têm processo civil? Não? Não cai? Sorte, hein? Sorte, hein? Processo civil é legal. Mas enfim, já que vocês não têm, então eu vou facilitar. Toda aula de processo civil, a primeira aula que um professor entra para dar processo civil, ele fala de um negócio chamado condições da ação. Toda aula. Tá? Que são 3, que a gente chama de PLI. Possibilidade jurídica do pedido, legitimidade e interesse de agir. O que é a possibilidade jurídica do seu pedido? Seu pedido está previsto em lei. Qual seria a possibilidade jurídica do pedido da DIA? Onde está a possibilidade jurídica do pedido da DIA? Está aqui, ó. 102.1a. Não é baseado nele que eu vou propor a DIA? Não tem previsão legal, constitucional? Tem. Aonde está a legitimidade da DIA? Está aqui, na lousa. Está no artigo 103. E o interesse de agir? Que é comprovar aquela necessidade, adequação, provar que aquela situação é importante diretamente para a sua situação jurídica. O pedido aqui é a declaração de inconstitucionalidade de uma lei. A maioria desses legitimados tem seu interesse de agir presumido. O presidente sempre vai ter interesse na declaração de inconstitucionalidade se ele entrou com o processo. Ele não tem que provar qual é o interesse dele em declarar uma lei inconstitucional. Eles têm o interesse de agir presumido. São chamados legitimados universais. Agora, governador, mesa de assembleia e confederação sindical e entidade de classe, esses 3 não são legitimados universais. São legitimados específicos e especiais. Toda vez que esses 3, um deles propor uma ADI, tem que provar, tem que explicar o porquê que está entrando. Não é presumido o seu interesse. Então, todos os outros são legitimados universais, porque seu interesse em propor a ADI é presumido. Não precisa comprovar. Governador, mesa de assembleia e confederação sindical e entidade de classe, esses devem, a cada ADI que propor, explicar o porquê propõe. Qual é o seu interesse. Tá? Só que interesse de agir é usado o nome em processo civil. Nós, do constitucional, somos mais chiques, usamos o nome mais pomposo, que é pertinência temática. Então, o que é pertinência temática? É a prova de interesse de agir numa ADI. Quem tem que comprovar a pertinência temática? Governador, mesa de assembleia legislativa e confederação sindical e entidade de classe. Os outros precisam provar pertinência temática? Não. É presumida, são legitimados universais. Dúvidas? Bom,
A aula que vem, vulgarmente conhecida como amanhã, a gente volta na legitimidade, caminha na DI, termina a DI e vê as outras ações do controle. Legal? Gente, valeu!